Bom dia, glória a Deus, estamos aqui, né, para mais uma leitura, mais um dia, vamos avançando em conhecer, não é só conhecer, a palavra diz, né, é Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz, conhecer e prosseguir em conhecer. Então vamos firmes e fortes aí nessa, hoje é terça-feira, tá? Que Deus nos abençoe. Deixa o seu nomezinho, se for possível, aí nos comentários. Deixa o seu nome, deixa o seu like, que isso nos ajuda bastante. Se você já é inscrito, nós somos muito gratos. Se você não é inscrito, se você puder, inscreva-se no canal e ative aí as notificações. Tem mais de 660 vídeos. 660 vídeos. Não aconselho você ver os primeiros. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas, né? Porque o início é triste, pessoal. O início é igual o bebê, né? Quando aprende a caminhar. 659. É igual criança quando nasce, né? Tem gente, coisa linda essa criança. Mentira, a criança nasce, parece uma cara de joelho, toda inchada, toda melecada, né? Aí vai crescendo, vai se alinhando, vai se ajeitando, né? Tá bom? Vamos lá então, hoje já estamos, ontem terminamos o livro de Ruth, e hoje nós já vamos para o livro do profeta Samuel. Muito linda a história de Ana aqui já no início, tá? Vamos lá. Um golinho. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? E por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca lhe cortará o cabelo. Ana continuou orando durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio. Como é que pode orar em silêncio? A pessoa está orando baixinho, né? Mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando vai ficar aí embriagada? Vê se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada.
Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não era triste, o seu semblante, já não era triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela, e ela ficou grávida. No tempo certo, deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel, e explicou. O nome significava, eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer sacrifícios anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, você imagina isso aqui, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha, um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Você imagina largar um filho de 4, 5 anos, para morar com sacerdotes no templo. Então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornaram fortes. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome, agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos, deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos, ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força.
Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino Samuel ficou em Siló no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando o homem estava oferecendo o sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela. E tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo da gordura ser tirada da carne queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. Não deixava as pessoas fazer o sacrifício direito, né? E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu tomarei a força. Assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Samuel continuava no serviço de Deus, ainda que os outros estejam fazendo as coisas erradas. Continue você, Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana. Você viu como ele disse, como o sacerdote disse, E o Senhor abençoou Ana. E ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Ele já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo o que os seus filhos faziam aos israelitas. E também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam mal do que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra a outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. O menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Quando uma geração está se corrompendo, está caindo pelo pecado, Deus está levantando uma outra nação santa, pessoal. Então um profeta procurou Eli e lhe deu essa mensagem de Deus, o Senhor: eu me revelei ao seu antepassado Arão quando ele e sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi, e entre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso,
usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte dos sacrifícios que o meu povo oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua casa, da sua família, chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será o meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança, e todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia. Isso será uma prova para você de que eu estou dizendo a verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão no serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você, que por acaso ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, porque eles roubavam a oferta que era para Deus. Agora eles iam ter dificuldade financeira, ó. Nunca podemos tocar naquilo que é de Deus. Dinheiro e comida. E implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de ter alguma coisa para comer. Alguma coisa para comer. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Lemos 2 capítulos aí. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Amanhã, quarta-feira, nós continuamos então com Samuel capítulo 3, tá? Nós vamos continuar. Muito linda essa história, né? Tu vê que Eli, seus 2 filhos Ofni e Finéias, estavam corrompidos, mas ao mesmo tempo Deus estava levantando já o Samuel com santidade, com integridade e com pureza. Eu sempre digo, né, pessoal, sempre uma coisa que eu guardo no meu coração há anos mesmo. Mais de década já, mais de uma década eu tenho no meu coração essa palavra. Nunca, porque aqueles eram sacerdotes. Eles trabalhavam então na obra do Senhor, né, no santuário. E Ofni e Finéias estavam corrompidos. Eles roubavam a oferta, o sacrifício, e eles tinham relações com as mulheres que trabalhavam no santuário. Eles eram, a palavra na corrigida diz que eles eram filhos de Belial, filhos do demônio. E só que no momento que eles morreram, Deus já tinha levantado Samuel. Na obra de Deus a gente nunca pode pensar assim: se eu sou insubstituível, eu sou insubstituível. Não. Sempre quando uma liderança espiritual está caindo, lembre-se, Deus já está levantando outra. A igreja do Senhor não vai terminar. O reino de Deus nunca vai terminar na terra. Deus sempre terá os seus remanescentes. Quando Moisés estava ficando velho, Deus já estava preparando Josué. Quando Moisés estava envelhecendo, estava ficando cansado, lembra que ele
ele feriu a rocha ao invés de falar com a rocha. Lembra que ele feriu? Já estava ficando estressado. Deus já estava levantando Josué. Quando o profeta Elias se cansou, que a Jezabel começou a correr atrás dele, e ele fugiu para o deserto e entrou para dentro de uma caverna. Quando ele estava cansado, Elias estava cansado, Deus já estava levantando Eliseu. Quando Saul se corrompeu, quando Saul começou a se corromper e começou a desobedecer a Deus, Deus já tinha um Davi preparado. Quando Saul se perde, Deus já tem um Davi preparado. Ninguém, pessoal, ganha de Deus. Ninguém consegue prever as coisas melhores do que Deus. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Quando Saul está se perdendo, Deus já está levantando Davi. Quando Moisés está cansado, está muito irritado, Deus já está levantando Josué. Quando Elias está com medo, está fugindo para o deserto, Deus já está levantando Eliseu. Então não adianta. Até mesmo Jesus, quando Jesus ele teve a sua ascensão, Deus já estava preparando Pedro para ser líder da igreja na terra, né? Deus sempre prepara os seus, sempre. Deus sempre prepara os seus, tá bom? Então é isso que a gente vai aprendendo. E não importa se os outros estão se corrompendo. É isso que eu aprendo com Samuel. Samuel era como um filho para o sacerdote Eli. Ele era como se fosse irmãos de Ofni e Finéias. E ele via os seus irmãos de criação fazendo coisas erradas, mas ele não se corrompeu. Ele vivia num lugar corrompido, mas ele não se corrompeu. Então não importa o que os outros estão fazendo. Não importa o que os outros estão fazendo. Se as pessoas não querem fazer as coisas certas, não tem problema. Eu vou fazer, né? Não importa se as pessoas estão desistindo. Eu estou aqui hoje para você, pessoal. Hoje é terça-feira. E eu não provo isso só com palavras. Eu sou comprometido com as coisas. Eu tenho um compromisso. Está aqui eu, está aqui o Gabriel, né? Se os outros desistem, eu não desisto. Se as pessoas não continuam, eu continuo. Se as pessoas não têm comprometimento, eu tenho. Eu não desisto das coisas. Eu dou a minha palavra e eu cumpro a minha palavra. Eu vou até o final. Para mim não importa muito o que os outros façam. Para mim não importa muito o lado dos outros. Se eu vou fazer bem feito e nós vamos fazer as coisas. Então, leve isso para a sua vida. Isso já me acompanha há muito tempo. Talvez por isso hoje nós estamos tendo o que estamos tendo. Nós estamos aonde estamos. Não importa o que os outros estão fazendo, eu vou fazer a minha parte. É isso que eu aprendo com Samuel. Como é? Que o sujo, suje-se mais, mas que o puro se purifique ainda mais. Tá bom? Que Deus abençoe. Então amanhã, quarta-feira, estamos aqui 6h30 em nome de Jesus.